Parte 3. O refúgio e a Bodhicitta. Capítulo 13. O refúgio. Sabemos que a nossa contemplação dos 4 pensamentos foi eficaz se começamos a enxergar além da nossa experiência sansárica, a compreender que ela é desprovida de essência, que nada nessa experiência é confiável ou imutável. Com o que então podemos contar? Onde vamos encontrar um âmago verdadeiro, uma essência verdadeira? Somente no Dharma sagrado, no caminho espiritual, vamos descobrir algo que tenha valor absoluto. Os 4 pensamentos se enquadram na categoria de ensinamentos introdutórios chamados preliminares comuns a todas as tradições budistas. Embora constituam uma base fundamental para a prática do Dharma, não representam um passo formal no caminho budista. Para irmos adiante, precisamos assumir um compromisso que toma corpo no voto de refúgio. Esse é o primeiro portão de acesso à prática budista. A palavra refúgio denota um lugar de segurança ou proteção. Em essência, o voto de refúgio implica assumirmos o compromisso de ter sempre uma postura de não causar mal aos outros. Não significa que, ao tomarmos refúgio, Buda ou algum outro ser iluminado estenda uma varinha mágica e, de repente, somos transportados para além da dor e da insatisfação. Em vez disso, somos nós que asseguramos nossa própria proteção ao lidarmos com a raiz do sofrimento, que reside em nossos próprios pensamentos e ações nocivas. Se os reduzirmos pelo uso disciplinado do corpo, da fala e a mente, evitamos suas consequências kármicas negativas e assim eliminamos as causas do sofrimento. A motivação para se tomar refúgio nas tradições Mahayana e Vajrayana é uma compaixão altruísta pelos incontáveis seres que sofrem em meio à existência cíclica e um desejo sincero de atingir a liberação para poder libertá-los. O voto de refúgio dura não somente por esta vida, mas até que alcancemos a iluminação, por mais distante que esse futuro possa estar. Nós tomamos refúgio nas 3 joias, o Buda, o Dharma e a Sangha. O Buda é semelhante a alguém que andou por uma certa estrada e, pelo fato de ter alcançado o destino final, conhece o percurso e é capaz de nos mostrar o caminho. A estrada em si é o Dharma. E aqueles com quem viajamos, aqueles que nos oferecem apoio e em quem confiamos, formam a Sangha. Ao tomarmos refúgio, seguimos os passos daqueles que nos precederam no caminho da iluminação. A tomada de refúgio exige de nós uma apreciação das qualidades das 3 joias, começando pelas qualidades infalíveis e iluminadas de Buda. Muitos grandes santos e mestres fundaram caminhos espirituais em diferentes partes do mundo, mas eles não possuíam os atributos de Buda Shakyamuni. Tendo purificado por completo as emoções aflitivas, o karma, o hábito e os obscurecimentos intelectuais, Buda exibiu as 32 marcas maiores e as 80 menores do corpo iluminado, as 60 qualidades da fala iluminada e as 2 qualidades oniscientes da mente iluminada. Suas 112 marcas de perfeição física, por exemplo, um brilho aparente a todos e o fato de seus pés não tocarem o chão eram uma manifestação direta e incontroversa de perfeita realização. Aqueles que tinham contato com Buda ficavam assombrados com sua presença, sabiam ter encontrado um ser extraordinário. Ele não precisava se proclamar um mestre, isso era óbvio. O fato de que 60 tons melodiosos marcavam a fala de Buda não quer dizer que ele tivesse uma bela voz para o canto ou que fosse um bom orador. Pelo contrário, sua fala funcionava como um veículo perfeito para a comunicação. Todos aqueles que compareciam ainda que a um único ensinamento de Buda, por mais vasta a plateia, ouviam perfeitamente, independentemente de amplificação, um manancial de sabedoria em sua própria língua, bem como respostas às suas questões particulares. A mente de Buda era dotada de 2 tipos de conhecimento, uma percepção onisciente, detalhada e discriminadora dos fenômenos em um nível convencional, e uma profunda percepção da verdadeira natureza da realidade. Ao identificarmos essas qualidades, reconhecemos Buda como um mestre infalível que, por incontáveis eras, absteve-se de praticar o mal, procurou beneficiar os seres, purificou o karma, acumulou mérito e sabedoria e, dessa maneira, ganhou o fruto da iluminação. Buda, tal como um diamante bruto, passou pelo processo de ser lapidado e polido, transformando-se em uma pedra preciosa cintilante e perfeitamente acabada.
Todos nós, embora tenhamos o mesmo potencial para nos transformarmos em uma pedra preciosa perfeita, ainda somos como diamantes brutos, cujas qualidades perfeitas se encontram obscurecidas. Ao tomarmos refúgio, pautamo-nos pelo exemplo de Buda, pois, tendo percorrido o caminho, ele nos mostrou o trajeto a ser feito. Se tivéssemos que atravessar um mangue ou um pântano infestado de perigos, alguém que já tivesse feito essa jornada, que soubesse exatamente o que evitar, que estivesse seguro de cada passo a ser dado e que pudesse nos conduzir sem erro seria um guia extremamente valioso. Buda é um guia assim. Ele nos mostrou o que abandonar e o que abraçar, apontando a direção a ser tomada e demonstrando cada passo do caminho da iluminação. Em segundo lugar, tomamos refúgio no Dharma sagrado, os ensinamentos de Buda e os métodos que ele empregou para alcançar a iluminação, uma grande multiplicidade de meios, completos e isentos de erro, que constituem o legado por ele deixado. Nele tudo é claramente discriminado, a base, o caminho e o fruto da prática, como começar, como superar obstáculos, como fortalecer as qualidades positivas que começam a brotar. Esses métodos ou yanas, veículos, são geralmente divididos em 9, que compõem 3 abordagens básicas: o caminho Hinayana, da liberação pessoal, o caminho Mahayana, daqueles que buscam liberação em prol de todos os seres, e os ensinamentos do Vajrayana, que se inserem no Mahayana, geralmente denominado o caminho curto. Em terceiro lugar, tomamos refúgio na Sangha, os muitos praticantes que aplicaram os métodos de Buda e mantiveram seu legado em uma linhagem verbal ininterrupta, perpetuando um registro histórico de escrituras que encerram os ensinamentos, bem como em uma linhagem mente a mente, uma tradição vibrante de experiências pessoais que revelam a verdade desses ensinamentos. Visto que cada geração que se seguiu a Buda produziu pessoas que se dedicaram a compreender e a consumar os ensinamentos, o Dharma não se tornou árido nem intelectual, mas conservou seu frescor e vida. A Sangha é como um mala ou rosário vivo, uma corrente de praticantes conectados uns aos outros por sua prática através dos séculos, exemplificando os ensinamentos e mantendo uma tradição que é vital e acessível a nós, hoje, e que continuará a sê-lo às gerações que estão por vir. As 3 joias, portanto, são uma fonte infalível de refúgio para nosso sofrimento, ignorância e confusão. Tal refúgio não pode ser oferecido por algo ou alguém que ainda esteja preso na existência condicionada, por mais famoso, belo, poderoso, rico ou influente que seja. Refúgio, como muitos outros aspectos do Dharma, possui 3 níveis de significado. Até agora discorremos sobre o seu significado externo. Ele também tem significados interno e secreto. Na tradição Vajrayana, as fontes internas de refúgio são as 3 raízes, o Lama, o Yidam e a Dakini. Disse que elas são a fonte das bênçãos, da realização espiritual e da atividade iluminada, respectivamente. O Lama ou mestre espiritual é a raiz das bênçãos, visto que ele transmite o conhecimento, os métodos e a sabedoria que nos capacitam a alcançar a liberação. O Yidam ou deidade meditativa eleita é a raiz da realização, visto que, por meio da prática que se apoia na deidade, somos capazes de compreender a natureza da mente. Também chegamos a compreender e consumar a Dakini, o princípio feminino da sabedoria que desempenha a atividade iluminada. O objeto secreto de refúgio nada mais é do que a verdadeira natureza da mente, a essência de todo ser, quer humano, animal, fantasma faminto ou Deus, a natureza búdica em sua perfeição. Essa natureza possui 2 facetas: a primeira, Dharmakaya, a natureza da mente que está além dos conceitos comuns, pode ser comparada ao Sol; a segunda, Rupakaya ou Kaya da forma, pode ser comparada à irradiação brilhante do Sol, que ocorre naturalmente e sem esforço. Essa irradiação, que se manifesta para benefício dos outros, tem 2 aspectos: o Sambhogakaya, a manifestação pura da forma, perceptível aos grandes praticantes, é o Nirmanakaya, a manifestação que aparece para benefício daqueles que são incapazes de perceber a expressão do Sambhogakaya. No budismo Vajrayana, ao recorrermos a objetos de refúgio externo, interno e secreto, purificamos o karma nos níveis externo, interno e secreto, simultaneamente. É como se, em vez de cortar com uma lâmina, cortássemos com 3.
nossa experiência no contínuo infindável do sofrimento sansárico pode ser comparada à de uma mosca presa em uma garrafa de leite tampada. Ao tentar escapar, ela voa para cima e para baixo, para todos os lados, mas não consegue encontrar uma saída. Tomar refúgio com a meta de alcançar a iluminação para benefício de todos os seres é como remover a tampa da garrafa. Pode ser que a mosca não encontre a abertura de imediato, mas, mais cedo ou mais tarde, ela encontrará e ganhará liberdade. Quando assumimos o compromisso de refúgio, podemos ter certeza de que o sofrimento sansárico deixará de ser infinito para nós. No entanto, embora tenhamos tomado refúgio, não podemos simplesmente ficar sentados, esperando que as 3 joias venham nos abençoar. Se não fizermos um trabalho para amadurecermos, não estaremos receptivos às suas bênçãos. Tomar refúgio implica fazer um compromisso pessoal. Não é uma coisa informal, a ser tratada casualmente, não é uma coisa sobre a qual mudamos de opinião no meio do caminho. Frequentemente, ficamos indecisos quanto ao caminho espiritual, pensando que talvez esse é melhor, talvez aquele, nunca firmando um compromisso e nunca, de fato, chegando a lugar algum. Imagine que quiséssemos alcançar o topo de uma montanha, e que houvesse diversas trilhas que levassem até lá. Se dessemos alguns passos em uma trilha e então pensássemos que talvez outra fosse melhor, seguíssemos uns poucos passos por ela e então decidíssemos que uma terceira trilha nos levaria mais rápido, continuando indefinidamente dessa maneira, não chegaríamos nunca ao topo. Ficaríamos apenas dando voltas. Quando tomamos refúgio, tomamos uma decisão sobre o caminho que é certo para nós e assumimos o compromisso de seguir por esse caminho. A ideia de firmar um compromisso assim, às vezes, deixa as pessoas apreensivas. No entanto, essa apreensão é como o medo de tomar um antídoto depois de ter engolido o veneno. O momento de duvidar é antes de engolir, não depois. Tomar refúgio significa simplesmente aceitar o fato de que você engoliu o veneno e tomar a decisão de fazer uso do remédio necessário. Significa dizer para si mesmo, para mim chega. Agora meu compromisso é o de não causar mal aos outros. Isso é definitivo. Meu compromisso não é simplesmente trabalhar para o meu benefício, mas trazer benefícios aos outros. Quanto a isso, estou seguro. Até agora não prestei muita atenção à minha mente, não examinei a sua natureza, nem como ela funciona. De agora em diante, porém, vou estar alerta e vigilante, vou me observar com firmeza. Vou fazer um esforço para acentuar e incentivar tudo aquilo que for virtuoso em mim, revertendo e eliminando, com o tempo, minhas tendências desvirtuosas. Apenas esse tipo de compromisso inabalável torna eficaz o voto de refúgio. Os benefícios de tomar refúgio dessa maneira são verdadeiramente incalculáveis. Uma das escrituras afirma que, se esses benefícios tivessem forma tangível, seriam mais vastos do que todos os bilhões de universos. O termo bilhões de universos não é insignificante, pois representa bilhões de sistemas cósmicos. Por meio das bênçãos das fontes de refúgio, recebemos a orientação, os meios e o apoio à nossa prática espiritual para, ao final, alcançarmos a liberação. Quando os nossos esforços vão ao encontro dessas bênçãos, podemos despertar para nossa sabedoria intrínseca, a verdadeira natureza da mente. E é isso que, no sentido mais profundo, significa tomar refúgio. Pergunta: uma vez que uma pessoa tenha se iluminado, é possível que ela retroceda? Há estágios de iluminação ou de experiências de iluminação? Resposta: não há, na verdade, algo que seja uma experiência de iluminação. Já ouvi muitas pessoas fazerem referência a essa ideia, mas elas, na realidade, não compreendem o significado da liberação. Para alcançarmos a iluminação, precisamos purificar os 4 obscurecimentos, os venenos da mente, o obscurecimento intelectual, o karma e o hábito, e criar condições favoráveis por meio do acúmulo de mérito. As pessoas que conseguem isso manifestam qualidades inconfundíveis e criam 2 tipos de benefício. O primeiro, o benefício para si, a remoção de todos os obscurecimentos e o reconhecimento da sua própria natureza intrínseca, é a realização do Dharmakaya. Essa realização nos liberta da ignorância e,
ao ficarmos livres da ignorância, livra-nos de suas consequências. O segundo benefício, o para os outros, é a realização dos dois kayas da forma, que são como o calor e a luz que emanam naturalmente do sol do Dharmakaya. Certa vez, uma mulher se dirigiu a uma mesa redonda da qual eu participava e disse que, 3 anos antes, havia sofrido um acidente de carro. Ela sentiu, naquela ocasião, que havia se iluminado e perguntava se achávamos que isso fosse possível. Cada integrante da mesa passou a palavra para o seguinte, até que, por fim, indaguei a ela. Você tem raiva? Sim, ela respondeu. Você tem desejo? Novamente ela disse sim. Então eu lhe disse, você não tem a iluminação. Durante práticas de meditação, uma pessoa pode ter experiências de bem-aventurança, clareza e ou estabilidade e, às vezes, essas experiências são interpretadas como iluminação. Mas não são. As qualidades da iluminação são verdadeiramente originais e inconfundíveis. A pessoa não está mais circunscrita pela mente sansárica nem pela existência sansárica, e não há possibilidade de perder essa realização. Pergunta: qual é a diferença entre assumir um compromisso tomando refúgio formalmente e simplesmente não causar o mal? Por que o compromisso formal é importante? Resposta: imagine que você assuma o compromisso de não matar nenhum dragão. A maioria das pessoas nunca verá um dragão em toda a sua vida, e algumas pensam que dragões sequer existem. Então você poderia perguntar, por que iria alguém assumir o compromisso de não matar dragões? Se você nunca matar um dragão, não estará criando desvirtude nenhuma, mas, ao mesmo tempo, não estará criando virtude alguma. A partir do dia em que você assume o compromisso de não matar dragões e continua a honrar esse compromisso, você estará acumulando virtudes. Ao tomar refúgio, você acumula grandes virtudes a cada minuto, à medida que você honra seus votos. Pergunta: quais são os 84.000 métodos do Dharma de Buda? Resposta: na Índia, Buda Shakyamuni ensinou o Tripitaka, as 3 coleções do Dharma. O Vinaya trata principalmente do desejo, os ensinamentos do Sutra dizem respeito, principalmente, aos antídotos para a raiva, e o Abhidharma trata da ignorância. Cada um consiste em 21.000 métodos. Mais tarde, Buda ensinou o Vajrayana, quando inseriu os 21.000 métodos adicionais para a remoção dos obscurecimentos da mente. Os ensinamentos dessas coleções foram levados para o Tibete e traduzidos. Todas as palavras ditas por Buda, que ocupam 100 grandes volumes, permanecem acessíveis para nós ainda hoje. Pergunta: as qualidades da Sangha preciosa são, às vezes, mais difíceis de se ver do que as do Buda e do Dharma. Muitas vezes é difícil manter uma visão pura em relação aos nossos pares. Como o fato de estabelecermos um bom relacionamento com nossos companheiros de prática pode beneficiar a prática? Resposta: para começar, a existência humana é muito rara, pois os outros seres são muitos mais numerosos do que os humanos. Além disso, das centenas de milhões de seres no reino humano, quantos, ativamente, seguem um caminho de virtude e benefício para os outros, por meio de seus pensamentos, palavras e ações? Quantos tentam evitar causar o mal aos outros e não agir de forma desvirtuosa? O número dessas pessoas pode ser comparado ao das estrelas que podemos ver durante o dia, muito pequeno, na verdade. A palavra tibetana para Sangha, sânscrito, é Gedum, e se refere a alguém que anseia ou é motivado pela virtude. Se as pessoas querem criar virtude, sua motivação e compromissos pessoais as tornam muito especiais, mesmo que elas não sejam perfeitas. Os membros da Sangha do Mahayana têm o voto de liberar não apenas a si, mas a todos os outros seres, da existência cíclica. Como poderíamos não venerar tal compromisso como sendo a melhor das qualidades? Como poderíamos, em vez disso, nos focar em seus defeitos pessoais temporários? As pessoas da Sangha são nossas companheiras até que alcancemos a iluminação. Olhá-las com respeito e apreço nos beneficia, pois aumenta nosso mérito. Purifica os nossos hábitos e karma negativos. Pergunta: é possível tomar refúgio em mais de uma tradição espiritual? Resposta: podemos pensar que,
se juntássemos muitos caminhos espirituais diferentes, seria possível melhorar as tradições existentes. As pessoas no Ocidente são muito criativas. Sabem que uma bicicleta, um carro, um trem ou um avião podem levá-los até seu destino, mas muitos preferem arquitetar seu próprio veículo, combinando as asas de um avião com as rodas de um carro e com qualquer outra peça do trem ou da bicicleta. Tal veículo pode ou não levá-los até onde querem ir. Pode também ser a causa de sua morte. Acho difícil imaginar a criação de um veículo espiritual, juntando-se muitas tradições, que produzisse os mesmos resultados rápidos de uma tradição tal como a de Buda, um ser iluminado que purificou todos os seus obscurecimentos e que tem sabedoria e compaixão ilimitadas e poder de beneficiar os outros. Quando você confia em uma tradição espiritual antiga, pode estar certo de que, praticando o que outros já praticaram anteriormente, alcançará os mesmos resultados. É difícil se recuperar de uma doença séria sem confiar em um médico experiente e bem treinado e em remédios que já tenham curado muitas pessoas no passado. A doença da existência sansârica é complicada, sua cura não é fácil e requer métodos espirituais comprovados. Antes de escolher um caminho espiritual, pode ser útil explorar diferentes tradições, para decidir a qual delas você se sente conectado. Depois, poderá aplicar os métodos de uma determinada tradição para verificar se são eficientes para você. Se perceber que sua mente se torna menos negativa e que suas qualidades positivas se acentuam, praticar esse caminho vai beneficiá-lo. O processo é semelhante ao de ler um cardápio. Você tenta adivinhar o que é mais gostoso, mas não saberá até verdadeiramente provar. Uma vez tendo escolhido um caminho espiritual, é muito importante aderir a ele. Ir de uma tradição para outra só criará confusão e instabilidade. Entretanto, depois de estabelecer uma base firme em uma tradição, receber outros ensinamentos, de vez em quando, pode intensificar a compreensão e o apreço por seu próprio caminho. Pergunta: não lhe parece sectário tomar refúgio em apenas uma tradição? Resposta: não sectário tem uma conotação de mente aberta, respeitando todas as tradições. Entretanto, isso não significa que precisemos praticar todos os caminhos ou muitos caminhos. Algumas pessoas se confundem com isso, pensam que não ser sectário significa reunir uma miscelânea de métodos de diferentes tradições. Em vez disso, cada tradição espiritual deve ser respeitada e praticada com integridade. As pessoas, frequentemente, cometem o erro de encontrar defeitos em outras tradições. Mas qualquer tradição que promova a virtude e deplore a desvirtude irá beneficiar aqueles que a praticam e, portanto, merece nosso respeito. Apesar de ter diferentes nomes, as palavras Sol em português, San em inglês, Nima em tibetano e Surya em sânscrito se referem exatamente à mesma fonte de luz e calor. Da mesma forma, qualquer fonte de refúgio que incorpore sabedoria e compaixão beneficiará os que nela se apoiarem. O objetivo de todos os caminhos espirituais é alcançado quando os seres são liberados do sofrimento. Nos Estados Unidos, desfrutamos de uma grande variedade de restaurantes, japoneses, indianos, mexicanos, até mesmo tibetanos. Cada um de nós pode comer o que mais lhe apetece porque denegrir as outras escolhas. O que importa é que obtenhamos nutrição espiritual por meio da prática, porque, sem ela, experimentaremos apenas um sofrimento maior agora e em vidas futuras.